Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês que história é essa, né, de que o ponta o Arthur do Red Bull Bragantino interessa ao Cruzeiro e que no caso a Raposa estaria tentando ultrapassar o Palmeiras nessa negociação, que eu quero comentar aqui com vocês. O que temos de informações até agora, atualizar também sobre essa história do Arthur, né, que realmente o Bragantino tem tentado negociar o atleta há um bom tempo, porém a pedida é muito alta, próximo dos 10 milhões de euros, que é o que o clube do interior paulista acredita que ele vale. Até porque em alguns 2-3 meses atrás, antes do início do Paulistão, o Red Bull recebeu uma proposta de um clube do Catar de mais de 15 milhões de euros, né, para sua contratação, só que o Arthur não quis ir. Então o Red Bull tentava uma proposta de 15 milhões, agora está aceitando só 10, né, que ainda assim é totalmente fora da realidade do Cruzeiro, ao menos na minha opinião. Eu quero comentar aqui o que tem de verdade, o que nós sabemos nessa história. Só antes de começarmos por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. E antes de começarmos, tem um recado aqui para vocês da Bet All In, onde o pessoal está com excelentes resultados lá no grupo VIP, que eu vou deixar aqui aparecendo para vocês, alguns desse final de semana e desse meio de semana também, com jogos da data FIFA, tá? Então aí com várias opções de apostas, vencedores, números de cobrança de escanteios, cartões, então várias modalidades a Bet All In trabalha para você ter o melhor lucro, né? Sem ficar gastando horas de análise e tudo mais. Você aí que gosta de apostar, só que não tem tido bons resultados, com a Bet All In você pode aí, no caso, ter uma bela, né, melhora nos seus resultados. E eu vou deixar aqui os dois planos para vocês, que inclusive você vindo por esse link aqui embaixo, dependendo de quando você estiver assistindo, já vai estar com uma diminuição, né, no preço anual. Então um desconto aí para vocês, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também do Instagram para você conferir aí a Bet All In. Bom, então vamos lá, né? De onde surgiu essa história do Arthur no Cruzeiro, que eu fiquei bem surpreso, tá? Que foi no programa aí da Band, onde o Ronaldo Giovanelli comentou, né, de que o Cruzeiro estaria atravessando o Palmeiras nessa negociação pelo Arthur do Red Bull Bragantino e que no caso o Ronaldo estaria contratando o jogador para a próxima temporada. Então assim, depois disso até fiquei surpreso. Quando eu vi, não coloquei muita fé já de cara nessa história, né? Coloquei lá no perfil do Cruzeiro News, no Instagram, caso você não siga nós por lá também. E assim, já falei, né? Falei, não, eu acho muito complicado de acontecer, não acredito que aconteça isso não. E foi, né, realmente o que pelo menos nós temos informações por agora, onde o Leonardo Garcia Jimenez, que é um jornalista que cobra as notícias do Red Bull, ele chegou a comentar, né, no caso, com a possibilidade disso, com o empresário do Arthur, o Nick Arcuri, que afirmou que ele não tem nenhuma negociação do Bragantino com o Cruzeiro. Então, assim, não foi uma resposta, não é impossível, não. Mas afirmou que não tem nenhuma negociação nesse momento entre Red Bull Bragantino e o Cruzeiro para transferência, né, do Arthur em definitivo. Até porque, de acordo com o Ronaldo Giovanelli, o Cruzeiro estaria próximo, né, de contratar o jogador. Eu acho muito complicado por conta das cifras. É o quê? 10 milhões de euros, 8 milhões e meio de euros? Então podemos dizer de 45 milhões a 55 milhões de reais. Acho muito fora da realidade do Cruzeiro. Se for o Cruzeiro depender para contratar, não tem como, né, sabe? É uma coisa... o Cruzeiro está perdendo um jogador oferecendo 200 mil a menos e vai lá e contrata um atleta de 50 milhões. Não faz nem sentido. Uma história dessa é aquela coisa. Se tivesse o Pedro Lourenço, aí é outra história, né? Se tivesse um empresário por trás para trazer um jogador e aí sim pagar um percentual. Ok, acho que o Arthur, se chegasse, seria uma peça fundamental para o elenco do Cruzeiro, só que não é essa a que nós temos até agora, a especulação, né? Então vamos esperar. Acho muito difícil ter alguma atualização nessa história. Se tiver, eu trago aqui para vocês também no decorrer dessa amanhã, né, da quinta-feira. Eu posto aqui no canal, depois do jogo aí do Cruzeiro também, devo fazer análise, no caso mais para amanhã. Acabou que os 3 vídeos aqui do dia já foram completados hoje. Então assim, o Arthur, que vive uma fase muito boa pelo Red Bull Bragantino, atleta que tem seus 25 anos de idade e na atual temporada tem sido titular, né, da equipe, assim como também nos últimos anos. Não é a melhor fase da sua carreira agora, ele já teve alguns momentos muito melhores, como por exemplo em 2021 pelo Red Bull, onde ele marcou 21 gols e 14 assistências em 58 jogos. Não foi à toa que ele foi convocado para a seleção brasileira, para alguns jogos das eliminatórias de 2021, e enfim, tinha até uma expectativa do Red Bull vendê-lo naquela época, que ele estava com 23 anos, né? Acabou que esperou um pouco, temporada passada desempenho bom, mas assim, comparado com o ano anterior, foi bem mais baixo, né? Mas mesmo assim, não tem como falar que foram números ruins. 49 jogos, 10 gols e 9 assistências, e no início do ano até aqui também, 15 partidas, 3 gols marcados e 1 assistência. Jogador que surge na própria base do Ceará e vai para o Palmeiras. Pelo Palmeiras ele fica alguns anos na equipe de base,
profissionalmente mesmo, o Palmeiras até deu um erro, né? Porque ele empresta ele pro Londrina em 2017. E lá ele já tinha ido muito bem na Série B, onde marcou 8 gols e 11 assistências em 39 jogos. E aí, no caso, ele é negociado depois, emprestado pro Bahia em 2019, 10 gols e 9 assistências, e vendido pro Red Bull Bragantino no início de 2020, com um valor na época próximo ali, no caso dos 11 a 14 milhões de reais. Teve alguns valores que aumentaram e tudo mais, mas enfim, um valor muito baixo, e agora teria de pagar 50 milhões. Além disso, as conversas com o Palmeiras já estão bem avançadas. Tinha muita gente já concretizando, porém, de acordo com o Nicola, né, ele conversou com o CEO do Red Bull Bragantino, o Thiago Escuro, que afirmou que não tem proposta de 10 milhões, no caso do Palmeiras, não fechou ainda esse acordo, então vamos esperar, mas acho muito complicado. O Cruzeiro com dificuldade de trazer jogador, igual eu falei, né, pagar salário, imagina tirar do próprio bolso 50 milhões para trazer uma contratação, muito difícil, bem inviável mesmo. Acho que o Cruzeiro tem outros nomes muito mais viáveis, né, do que o Arthur, que sem dúvida, se chegasse, igual eu estava comentando, acho que mudaria até o patamar do Cruzeiro para esse início de Série A. Só que aí já é querer sonhar demais, não acho que vai acontecer, e quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários, o que acha do jogador. Acho que se ele chegasse, poderia realmente ser uma peça importantíssima, né, um divisor de águas. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, em relação a expectativas de mercado para o Cruzeiro, de contratações, assim, ainda mais depois dessa confirmação de que a janela vai se encerrar realmente no próximo dia 5, ou seja, na próxima terça-feira, eu fico ainda com o pé atrás em relação se podemos esperar sequer um jogador contratado antes desse encerramento, porque era óbvio que iria chegar um zagueiro e até agora, faltando uma semana, o que nós temos de conversa? Enfim, tudo bem que o Cruzeiro geralmente anuncia do nada, né, o jogador. Mas assim, não tem tido muitas movimentações nesse sentido, e eu não ficaria surpreso se não chegasse ninguém. Vamos esperar, ver o que o técnico Pepa vai ver, né, nesse amistoso, por exemplo, de hoje contra o Red Bull, que vai ser importante também. E quem sabe se tivesse uma negociação, os clubes já não poderiam se acertar por aí, né, pelo Arthur, mas não acho que vai acontecer. Então, eu acho que para começar a Série A precisamos de mais um zagueiro, realmente. Não faz sentido o Cruzeiro começar sem ter esse zagueiro titular absoluto e um ponta para a criação de jogadas. É igual eu falei, a possibilidade seria de até 4 reforços, só que no mínimo, o mínimo aceitável, na minha opinião, seriam de mais 2. Eu já estou falando isso tem quase 2 semanas e até agora não chegou mais ninguém, né? Que seria um zagueiro e um ponta fundamental, e as outras alternativas seriam o quê? Um lateral direito que tem conversas com o Caixara. Eu ainda acredito que ele pode se tornar reforço do Cruzeiro, tá? Para essa função de lateral direito, e um meia ofensivo. Creio eu que não seria um meia ofensivo titular, porque o Cruzeiro já tem alguns nomes, aí não sei se vocês acham excelentes ou não, que é o Matheus Vital e o Nicão, para fazer esse papel de criação. E aí sim, teria um ponta para ser um reserva imediato, que eu acho que o Cruzeiro precisa, para dar uma incomodada no Nicão, no Wesley, quando eles jogam titulares, para ter um ponta ali que, por exemplo, vai ser questionado por que não está sendo titular. O Cruzeiro não tem esse jogador hoje. O Stênio vai ganhar um pouco mais de espaço, mas ainda não chegou a esse ponto. Enfim, quero saber o que você espera então do Cruzeiro de contratações do mercado, né? Poderia ter tido essa extensão no prazo, que não vai acontecer. Então, fechando aí na próxima terça-feira e essa conversa do Arthur, acho que não tem muito mais o que comentar, né? Quero que você deixe aqui então o que você acha sobre isso nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Vou deixar também o link da Bet All In para você entrar hoje mesmo no grupo VIP, que está aqui embaixo na descrição, e outras sugestões de conteúdos que já trouxemos para vocês no decorrer dessa terça-feira, no decorrer dessa semana aí, com várias atualizações. Valeu, galera!